Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é o Justiça e Trabalho, um programa semanal com as principais notícias do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte. E para tornar esse programa ainda mais acessível para todos, eu vou me apresentar. Sou Heloísa Guimarães, jornalista e apresentadora. Sou branca, tenho estatura mediana, olhos e cabelos castanhos e estou usando uma blusa marrom e um blazer num tom bege. O cenário do programa é azul com a logomarca JT, Justiça e Trabalho. Nessa edição você vai ver: TRT-RN procura 16 pessoas que têm direito a receber o dinheiro de uma ação de 24 anos atrás. Tribunais Regionais do Trabalho de todo o Nordeste assinam carta de cooperação para compartilhar boas práticas. TRT realiza roda de conversa para discutir assédio eleitoral. E eu conversei com o presidente do tribunal, o desembargador Eritson Medeiros, que falou sobre o plantão realizado no domingo de primeiro turno das eleições municipais. Então fique aí que o Justiça e Trabalho já começou. O TRT-RN está à procura de 16 pessoas que têm direito a receber um bom valor em dinheiro. São pessoas que na década de 1990 trabalharam em escolas municipais de Natal e foram beneficiadas em um processo aberto pelo Ministério Público do Trabalho. Nome, função e local de trabalho. Essas são as únicas informações que o Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte dispõe para encontrar 16 pessoas que têm direito a receber um bom valor em dinheiro. Sem informações suficientes, o processo, que é do ano 2000, não pode ser encerrado. Essa é uma ação do ano 2000, uma ação bem antiga, né, que foi ajuizada aqui na Vara pelo Ministério Público do Trabalho contra uma cooperativa que foi tida como fraudulenta e foi reconhecido o vínculo com esses trabalhadores que prestavam serviços através da cooperativa para o município. Daí a cooperativa desapareceu, né, acabou, e o município foi responsabilizado subsidiariamente pela dívida e pagou. Aí alguns trabalhadores que estavam nessa cooperativa chegaram a receber o pagamento regularmente. E a gente está aí lutando já há alguns anos atrás de localizar esses 16 remanescentes, que nós temos apenas o nome deles, né, e o local de trabalho. Então não há como a gente localizá-los através de nossas ferramentas eletrônicas, porque não tem CPF, não tem RG, não tem nada, nem endereço, nem nada. Essas pessoas trabalharam em escolas municipais de Natal. Eram copeiros, porteiros, merendeiros, mas não tinham carteira assinada. Eram contratados pela Copserve, uma cooperativa que prestava serviços à Prefeitura de Natal. No decorrer do processo, a Justiça do Trabalho entendeu que o modelo de contratação era fraudulento e que a cooperativa era, na verdade, uma forma de não pagar os direitos dos funcionários. A Prefeitura do Natal foi condenada e pagou o que devia. Nos últimos anos, 110 trabalhadores foram localizados e receberam o que tinham direito. Até carro de som foi usado nas ruas para chamar a atenção das pessoas. Mas essas 16 que restam nunca foram encontradas. Um fator que dificulta a localização dos trabalhadores é que não foram eles que entraram na Justiça. A ação foi movida pelo Ministério Público do Trabalho, que detectou a irregularidade nos contratos. Essa foi uma ação que foi ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, e inclusive esses trabalhadores, como substituídos processuais, muitos deles nem sabem que essa ação foi ajuizada, né? Daí porque eles são beneficiados pela ação, mas eles não são, digamos assim, cientificados que a ação existiu. Aí é mais um dificultador ainda para a gente localizar esse pessoal. No site do TRT-RN tem uma lista completa com as iniciais dos nomes, as funções e as escolas onde essas pessoas trabalharam. Se você é uma delas ou é herdeiro legal de um deles, procure a Terceira Vara do Trabalho de Natal e recupere o seu direito. Bom, as pessoas que se identificarem com as iniciais que estão na página principal do tribunal devem comparecer aqui à Terceira Vara, munidos de sua documentação pessoal. Em caso de falecimento, os herdeiros dessas pessoas devem vir aqui à Secretaria da Vara, munidos também da documentação de comprovação de óbito e documentos pessoais dos herdeiros, para que a gente possa viabilizar esse pagamento. Tribunais Regionais do Trabalho de todo o Nordeste assinaram uma carta de cooperação. O objetivo é compartilhar as boas práticas de cada regional. O documento foi chamado de Carta de Recife.
No início de outubro, o TRT da 6ª Região, em Recife, recebeu equipes dos Centros de Conciliação da região Nordeste para o primeiro encontro regional. A Justiça do Trabalho Potiguar esteve presente no evento, que serviu como um espaço para troca de experiências. Os Sejustes buscam, inclusive, exatamente diminuir esse tempo de resolução dos conflitos. E isso tem se mostrado, na prática, muito frutífero. Tanto é assim que várias experiências de diversos tribunais do Nordeste foram levadas na agilização dos processos, para que as partes, até de forma pré-processual, que é uma temática ainda um pouco desconhecida, ela possa, sem estar ainda no ambiente de um possível julgamento da figura do juiz, elas possam se autocompor. Essa foi a temática central, esse foi o ponto fulcral da nossa reunião lá em Recife. Uma plenária encerrou o encontro com a elaboração da Carta de Recife, assinada pelos magistrados e servidores participantes do evento. Ao todo, 6 compromissos foram firmados, entre eles a necessidade de fortalecimento dos Sejusques, do sistema multiportas de justiça e de uma maior divulgação da mediação pré-processual. Sem haver ainda um número de processos, sem ter um processo judicial, as partes podem, ou de comum acordo, ou uma chamando a outra, através de um conciliador, chegar a um consenso e evitar, inclusive, um novo processo. Esse foi um dos temas mais aprofundados. O outro é, em obediência à Carta da ONU, nós nos tornarmos um país mais pacífico, com a sociedade mais pacificada, com um cunho mais conciliatório, com o cunho de resolver seus processos, seus procedimentos, ainda que sob o crivo da justiça, que nunca poderá ser afastada, mas de uma maneira que ela mesma se autocomponha. Isso é um dos temas que ficaram na carta. De olho nos casos de assédio eleitoral, o TRT-RN promoveu uma roda de conversa para discutir sobre esse assunto. O encontro aconteceu antes do primeiro turno das eleições municipais. Juízes, advogados e estudantes participaram da roda de conversa sobre trabalho e assédio eleitoral nas eleições 2024. O encontro aconteceu na Livraria Nobel do Praia Shopping no dia 4 de outubro. O procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Norte, Gleidson Gadelha, e os juízes do trabalho, Michael Knaben e Simone Jalil, foram os responsáveis por abordar o tema. O que nós queremos trazer aqui é justamente conscientizar a população, toda a sociedade, sobre o que é o assédio eleitoral especificamente, como ele ocorre, como pode ser a denúncia desse assédio eleitoral, porque ele é uma coisa muito específica, ele acontece exatamente no período de eleição e nas vésperas da eleição pode acontecer de diversas formas. E são esses esclarecimentos que a gente traz aqui hoje. Um dos assuntos apresentados durante o evento foi a parceria entre o Tribunal Superior Eleitoral e o Ministério Público do Trabalho. A iniciativa busca melhorar o fluxo das denúncias. É possível a gente fazer uma investigação conjunta com a Justiça do Trabalho. A gente produzir prova, uma audiência da Justiça do Trabalho e já compartilhar direto com a Justiça Eleitoral. São meios de cooperação que antes a gente nem pensava, Há alguns anos a gente não conseguia ver isso e hoje a gente consegue. Se durante o pleito tivesse um ato, a gente entra com ação imediatamente, faz uma audiência com a Justiça do Trabalho, já pode ter uma liminar como, por exemplo, transporte de trabalhadores, cerceamento do direito de sair para votar e voltar, a obrigação que alguns empregadores fazem de usar roupas ligadas a alguns candidatos, algo que já acontecia antes, mas a gente não tinha essa organização toda. Coação, intimidação, ameaça, humilhação ou constrangimento ao trabalhador com a intenção de influenciar voto, apoio ou manifestação política configuram assédio eleitoral. Quem enfrenta esse tipo de situação no ambiente de trabalho pode e deve denunciar. A orientação da Justiça é reunir o máximo de evidências possíveis. Primeiro, no caso do MPT, é o site do MPT, trt21.mpt.mp.br. Há também a possibilidade sempre de ir pessoalmente, tanto aqui em Natal quanto em Mossoró e em Caicó. A gente tem unidades nesses lugares. Outra possibilidade é ir às varas do trabalho, que é algo que a gente está construindo, e apresentar essa questão aos próprios servidores das varas de trabalho em todos os lugares que tenham.
ao Ministério Público Estadual, os promotores de justiça, promotorias de justiça e também aos delegados, às delegacias de polícia. Há outras possibilidades que quem se sentir melhor ir aos seus sindicatos, para que encaminhe coletivamente ao Ministério Público. Ou seja, falta de canais não há. De acordo com o Código Eleitoral, a prática de assédio eleitoral é crime, podendo inclusive resultar em pena de reclusão de até 4 anos. Para quem participou da roda de conversa, o tema é essencial, especialmente diante do número crescente de denúncias. Essa temática de assédio eleitoral no trabalho é bastante relevante, né? De modo que a discussão, a preparação, né, das pessoas no ambiente de trabalho para notar quando está sendo assediada e tentar impedir que isso seja uma prática comum no ambiente de trabalho. A busca pelo conhecimento ela é constante. Nós temos que, como estudante de direito, nós vemos que sempre tem alguma coisa, alguma lei que sai nova, alguma medida nova que nós temos que se atualizar. E essa roda de conversa traz e atrai basicamente isso, essa juventude em busca de conhecimento. E por falar em eleições, o TRT-RN ficou de plantão no dia 6 de outubro, primeiro turno, para o caso de denúncias de assédio moral eleitoral. No próximo bloco tem uma entrevista com o presidente do TRT-RN, Eridson Medeiros, que participou dessa ação. É já, não sai daí. O primeiro turno das eleições foi considerado tranquilo na maioria das cidades brasileiras. Aqui na capital potiguar, Natal, o pleito foi tranquilo, sem maiores ocorrências, inclusive aqui na Justiça do Trabalho. A gente vai conversar agora com o presidente do TRT da 21ª Região, o desembargador Eridson Medeiros, que ficou de plantão, né, nesse final de semana, nesse domingo de eleições, junto com outros juízes e uma servidora também aqui do tribunal. Pois é, por determinação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, nós tivemos que formar uma comissão composta por mim, presidente e corregedor do tribunal, a juíza Simone Jalil, o juiz Michael Knabe e a servidora Juliana Catarini, e ficamos o dia inteiro de ontem, durante o horário de eleição, de plantão, esperando que houvesse qualquer acontecimento que repercutisse na questão do assédio eleitoral no ambiente de trabalho. Mas não houve qualquer intercorrência no Rio Grande do Norte inteiro, não tivemos nenhum contato de absolutamente ninguém, e aí se transcorreu tudo de acordo com a formalidade legal. Que coisa boa. E no segundo turno também, presidente? Deveremos ficar também no segundo turno, por determinação do Conselho Superior, de plantão nesse dia da eleição do segundo turno, aqui em Natal especificamente. Né? Resultado também, com certeza, de um trabalho preventivo que o tribunal tem realizado, inclusive indo à imprensa para falar sobre esse tema, né, e chamar a atenção das pessoas, afinal, eleições também é um assunto da justiça social. Exatamente, nós distribuímos uma cartilha explicando o que é o assédio eleitoral, nós fizemos várias entrevistas nas redes locais, fizemos uma abordagem nas mídias sociais, nas redes sociais, explicando a questão do assédio eleitoral no ambiente de trabalho. E isso deve ter surtido um certo efeito, porque as pessoas se conscientizaram de que aquilo é crime quando envolve a pressão, a coação de algumas empresas ou empregadores em cima dos seus trabalhadores. Então, isso não é possível mais. Então, não houve qualquer intercorrência, tudo transcorreu de forma amena e tranquila. Como teremos segundo turno, pelo menos em algumas cidades aqui na capital potiguar, né, 2 candidatos continuam aí na disputa, vamos relembrar o que é que pode ser considerado, então, presidente, um assédio eleitoral, para que as pessoas fiquem atentas para não praticar e, se depararem com algum tipo de situação como essa, com você ou com alguém conhecido, chamar a atenção e, quem sabe, até procurar o TRT. Exato, é qualquer ato de coação, de pressão em cima do trabalhador, apoiando um candidato X ou Y, não importa quem seja, não é possível isso. O voto é livre, repito, o voto é livre, é soberano. A pessoa vota em quem quiser, de acordo com suas convicções políticas, com suas convicções pessoais, e não se admite esse tipo de assédio. Então, eu acho que o Brasil está evoluindo no sentido de acabar com essa coisa, né, antiga de voto de cabresto, né,
obrigar as pessoas a votarem naquele candidato por pressão psicológica, etc. Então isso não é possível, isso é crime e acarreta uma indenização bem substancial. E às vezes pode ser até assim, não, é apenas uma recomendação, ou não tinha candidato, eu só dei uma sugestão. Para não ter problema, vamos deixar cada um com seu voto, né? Exatamente, livre, soberano, de acordo com suas convicções políticas, como eu já disse, e que as coisas sejam assim livres mesmo para o cidadão comum, para o trabalhador comum, para a trabalhadora comum. Presidente, vamos mudar de assunto, porque este mês o TRT vai realizar mais uma edição do Pop Rua Ajude, né? Esse evento que realmente o tribunal criou e abraçou. Se eu não me engano, já vai na 4ª edição. Vamos falar um pouquinho sobre ele, que vai acontecer em Mossoró. Isso, nós estamos levando o projeto Pop Ajude Rua para a cidade de Mossoró, a cidade, né, a segunda cidade do estado, com uma população significativa, e vamos atender lá o pessoal em vulnerabilidade, o pessoal em situação de rua. Vamos levar aqui um contingente grande também de pessoas que vão trabalhar conosco. Hoje mesmo eu assinei várias portarias de autorização de pessoas que irão para lá. É uma movimentação bem grande, já temos o apoio da Prefeitura, da sociedade civil lá de Mossoró, e contamos com o apoio do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público do Rio Grande do Norte, Estado do Rio Grande do Norte, o Exército Brasileiro. Então vai ser bem movimentado, hein? E vamos ver se a gente está tendo um bom contingente de pessoas que precisam de nós naquele momento, né, especial. Então, atenção, você que é de Mossoró, está precisando, às vezes, de ficar mais perto, né, ter esse contato mais próximo com a Justiça do Trabalho ou vários outros órgãos públicos aí, não está conseguindo, às vezes, a procura, né, as filas são enormes, então já se prepara, ou então já espalha essa notícia aí por Mossoró, dia 18 de outubro, né, normalmente a programação começa ali por volta das 8 da manhã até às 17 horas, funcionamento geral, um atendimento grande, com vários estandes das instituições que estão envolvidas e contando aí com a participação da sociedade civil, que é importante que a gente leve a cidadania para esse pessoal, para essas pessoas que são invisíveis, que precisam de um apoio público, e o CNJ criando esse Pop Rua Ajude, a gente, né, sempre está perto, que é uma causa que eu abracei. Eu tenho muito orgulho, eu tenho uma simpatia, um carinho imenso por esse programa. O Pop Rua Ajude em Mossoró, lembrando, vai acontecer dia 18 de outubro, agora está pertinho, na Escola das Artes. Isso, é isso? De 8 da manhã às 17 horas, com a participação de todos. Espero que seja bem divulgado, que as mídias trabalhem bem em prol da cidadania brasileira lá em Mossoró. Presidente Heridson Medeiros, muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço mais essa participação. O programa Justiça e Trabalho dessa semana fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Continue acompanhando as ações do TRT 21 através do nosso site oficial, canal no YouTube e redes sociais. Até a próxima semana.